Aí. Boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma das nossas conversas do projeto Vozes da Democracia. Vozes da Democracia. Só porque eu estou recebendo a Tamara, já sei que é uma democrata de coração, é Vozes da Biblioteca. Né? E hoje, para dar início à nossa live, fazer a abertura da nossa live, nós estamos recebendo o professor Arley. Né? O Arley hoje atua na Unieb, na Unidade de Educação Básica da Regional de Ensino de Planaltina, e Arley vai nos agraciar com o momento de abertura da nossa live de hoje. Boa tarde, Arley. Boa tarde, Elbia. Boa tarde, Tamara. Prazer te conhecer, estar aqui também. Né? Só para estar dando informação, né? Então, eu sou da parte do Centro de Vivências Lúdicas, oficina pedagógica, e a gente faz um trabalho de formação com os professores, sempre focando a ludicidade, a brincadeira, a fantasia, né? Nesse despertar. E para mim é muito especial estar num trabalho envolvido da biblioteca, que sempre é uma parceira muito grande nossa, e é um local de afetividade muito grande para mim, porque eu estudei muito a biblioteca setorial, estudei muito aí, então é um espaço muito especial também. E aí eu vim contar uma historinha para vocês, né? Uma das coisas que um pouco dentro da oficina é contar a história, tá bom? Então vamos lá. Conta-se, né, que antigamente, no templo da Távola Redonda, o rei Arthur gostava de caçar por toda a região. Conta que um dia, ele, distraído, fugiu e saiu andando até para fora do seu reino. Quando lá, ele foi cercado. E aí, um rei, que era inimigo dele, falou que podia até matá-lo por ele ter invadido o reino. Mas resolveu dar uma outra chance. E falou assim: olha, para não te matar, você vai ter que vencer um desafio que eu vou lhe propor. Eu tenho uma pergunta que ninguém sabe a resposta. Se você, em um período de 1 ano, me disser qual a resposta certa, tudo bem. Agora, se por acaso você não conseguir a resposta, o seu reino será meu. Arthur, achando que com um prazo de 1 ano não teria nenhuma pergunta que ele não saberia responder. E aí, aceitou o desafio e deu a sua palavra de rei, que iria cumprir. Foi aí que foi lançada a pergunta. A pergunta é: qual é o maior desejo das mulheres? Qual é o maior desejo das mulheres? Arthur saiu dali achando meio curiosa aquela pergunta, mas achou que no período de 1 ano ele conseguiria a resposta. E foi resolvendo suas coisas, as coisas foram acontecendo. De vez em quando ele lembrava do assunto, conversava com seus conselheiros, conversava com várias mulheres e nunca conseguia uma resposta exata. Nunca tinha uma resposta que convencesse a todos que essa era a resposta certa. Ele, no começo, foi não dando muita importância, só que o tempo foi passando e começou a se aproximar da data de acabar tudo aquilo. 1 ano. Foi aí que ele começou a se preocupar. Não estava mais nem dormindo direito. Aconselharam a ele que existia a Morgana, uma bruxa que vivia muito longe e muito sábia, mas sabia todos que o preço que ela cobrava era muito alto. Depois de muito relutar, Arthur mandou que buscasse Morgana, porque sabia que qualquer preço que pagasse seria menor do que seu reino. Morgana chegou, e ela era uma bruxa feia, esquisita, bem esquisitona mesmo assim, né? E aí ela falou para o rei, depois que ouviu toda a história, falou: eu sei qual é a resposta, mas o meu preço não vai ser barato. E eu não sei se você vai querer pagar o preço que eu vou cobrar. E o rei, já ansioso, Arthur falou: não, tá bom, mas qual é? Qual é a resposta? Qual é o preço que você quer?
eu pago qualquer coisa, o que você quer que vai ser? Aí ele falou, eu quero casar com Lancelot. Lancelot era o braço direito do rei, aquele cavaleiro que todas as mulheres desejavam. Ele era o grande nome, só acima, só tinha o rei Arthur mais importante que ele. O resto, ele era o grande cavaleiro, o grande herói do reino. O rei Arthur, amigo de Lancelot, achou que nem deveria falar com um amigo, porque era um preço muito alto a ser pago. Mas um dia, conversando com Lancelot, contou-lhe tudo. E Lancelot, como um fiel amigo e escudeiro, aceitou a proposta para poder salvar o reino do seu grande rei, que ele amava tanto. E aí se preparou tudo. Todos ansiosos para saber a resposta, e aí se encontrou o Lancelot com a Morgana. E a Morgana falou, agora você só me precisa responder uma pergunta para que eu possa te dar a resposta que o rei tanto deseja. Espere um instante. A bruxa saiu. Quando voltou, estava linda, maravilhosa, perfeita. Uma mulher linda, 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 linda. Que Lancelot nem a reconheceu. Foi aí que ela disse quem ela era e falou para Lancelot. Agora você terá que escolher. Você terá que me ter assim, bonita durante a noite e como Morgana durante o dia, ou você preferirá me ver bonita assim durante o dia e como Morgana durante a noite. Depois que você me responder isso, eu te darei a resposta para o do rei. E aí, Lancelot, que era muito nobre, pensou e falou, você escolhe. Você pode escolher o que você quiser. E Morgana escolheu ser bela de dia e de noite. E aí deu a resposta. O grande sonho, o grande desejo das mulheres é ter a sua liberdade de escolha. Poder definir o seu caminho, seu rumo e seu destino. E aí fica essa bela história para vocês refletirem aí. Muito obrigada, Arley, pela sua participação aqui com a gente. Um grande prazer. Em breve nós vamos marcar um encontro de pessoas que atuam em bibliotecas para a gente poder fazer uma troca de experiência bem, bem gostosa. E aí, com certeza, ó, os colegas que atuam lá na oficina pedagógica vão poder nos ajudar muito. Muitíssimo obrigado. Dá um abraço para os nossos amigos lá. Tá bom? Obrigadão, Arley. Obrigada, professor. Valeu, Tamara. Agora, Tamara, boa tarde, né? Tamara Naís, pesquisadora, historiadora, produtora cultural e membro da UBM, União Brasileira de Mulheres. Então, assim, eu faço essa apresentação mais técnica, né? Mas a gente sempre pede, né, para os nossos convidados dizerem eles mesmos, né, quem é, né? Quem é Tamara Naís, qual é a sua relação com Planaltina, né? Como você se enxerga dentro dessa cidade. Então, conta um pouco para a gente. Boa tarde, Elbia. Boa tarde. Bom, antes de me apresentar, eu vou agradecer, né? Eu quero agradecer muito esse convite para participar desse bate-papo aqui na semana do aniversário da nossa cidade, né? Então, eu quero agradecer e também dizer que bacana que esse debate, né? Esse bate-papo, aliás, não é um debate, é um bate-papo, acontece, né? Mesmo que virtualmente na nossa biblioteca comunitária, Monteiro Lobato, né? Um lugar, enfim, que está na memória de Planaltina, né? Eu acho que faz parte da memória de todo mundo que, pelo menos, estudou aqui em Planaltina, né? É um lugar que a gente sabe que atua ali, né? Para
incentivar, estimular, organizar o processo de leitura, e que contribui muito para mim, acho que para todo mundo que participou aqui, que foi de Planaltina, deve ter falado, né? A gente lembra da biblioteca, eu fui na biblioteca, então contribui muito, é uma memória, né? Um patrimônio cultural, né? Material e imaterial, né? Material porque tem ali o prédio, mas imaterial na medida que contribuiu para nossas crianças, jovens, para todo mundo, né? Que frequentou, não só na ampliação do seu próprio conhecimento, né, como pessoa, mas também, né, nessa ampliação da capacidade crítica, reflexiva, né, que fazem com que a gente consiga conviver melhor em sociedade, né. Então, ao falar isso, eu quero parabenizar a atuação da biblioteca, dos funcionários da biblioteca, num contexto como que a gente vive, que não é fácil, de pandemia, no mundo que está digital agora. E a biblioteca, né, muitas vezes a gente imagina ela como uma coisa física, né, e no momento em que aí vocês percebem que a biblioteca também tem que repensar, né, mesmo de forma provisória, a sua atuação, né, para não ficar totalmente fechada para a nossa comunidade. Então, é um desafio, né, um desafio novo para uma biblioteca, né, isso, um desafio que, assim, que os professores em sala de aula também estão enfrentando, né, o desafio da gente daqui para frente, se coloca nesse problema da readaptação a uma nova realidade, né, o pessoal chama de um novo normal, como será? E aí vocês surgem com essa proposta ótima de apresentar, de dialogar esses temas, personagens da nossa comunidade, né? Isso realmente é muito bacana. Parabéns para a biblioteca, para os funcionários da biblioteca, porque vocês tiveram muita iniciativa, né? E ousadia de fazer uma coisa nova. Isso é muito legal. E eu acho que tem tudo a ver, né? Com essa questão do educar também, né? Então, esse agradecimento, esse parabéns, dizer que eu sou aqui, planaltinense, nasci, cresci em Planaltina, de uma família humilde, nasci no Buritis, cresci lá, morei parte da minha vida no Buritis, parte no Buritis 4 e parte fora de Planaltina, depois eu voltei, né, para a cidade. Eu sou ativista, militante desde muito cedo, desde adolescente, né, aqui na nossa cidade, comecei a militar na União da Juventude Socialista, depois fui fazer faculdade na UEG, aí depois fui para Goiânia, fiz graduação, sou formada em História na UFG, aí por lá mesmo ingressei na especialização em produção cultural, aí passei no concurso, fiquei sendo professora lá, fiz mestrado, depois eu fui trabalhar em São Paulo e voltei para cá, né? Então sou graduada em História, mestre, doutora em História, especialista em gestão cultural, e ativista social, militante. Em Goiânia eu participei do Centro Popular da Mulher, uma ONG linda, que trabalha com mulheres e meninas vítimas de violência, além da UBM, da UJS, eu fui da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Lá a gente trabalhou muito, lutou, aprovou as cotas das universidades federais, das universidades públicas. Fui presidente, na pós-graduação já, morando em São Paulo, fui presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é a NPG. A gente levantou muitas bandeiras, né? Uma delas a questão das ações afirmativas na pós-graduação, que a gente conseguiu conquistar as cotas na pós-graduação. Outra importante vitória foi a conquista de uma lei, que pela primeira vez na história da entidade, que já tinha mais de 30 anos, a gente conseguiu conquistar uma lei para as mulheres, que era o direito à licença maternidade para as mulheres pós-graduandas, né, garantido na lei, com prorrogação de bolsa, porque isso não existia em 60 anos de pós-graduação no Brasil. Inclusive, a gente sabe como o machismo é, né? Existia ali até as mulheres que iam entrar para o mestrado e para o doutorado sempre eram avisadas para não engravidar, inclusive, para não correr o risco de perder bolsa. Então, assim, foram lutas importantes. Eu voltei para cá, para minha cidade, para Planaltina, depois de ter estudado e trabalhado muito, viajado muito para o Brasil inteiro, vários países, falando disso, de educação, de popularização da ciência. Voltei para minha terrinha porque acredito que tudo que eu saí daqui para conseguir, as pessoas não deveriam ter que sair daqui para conseguir, né? Elas deveriam ter acesso à educação superior de qualidade, à pós-graduação, enfim, a conhecimentos do mundo, né? A gente não precisava ter que sair daqui para isso. Eu voltei porque, para mim, essa trajetória é importante, mas eu não queria que fosse só minha. Eu quero que minhas sobrinhas, minha irmã, meus primos, as pessoas que eu conheço,
de um modo geral, tenham essa oportunidade, né? Então, foi por isso que eu voltei. Atualmente, eu trabalho com produção cultural, fui coordenadora do Complexo Cultural de Planaltina, de programação e atividades formativas. Nessa parceria que rolou no complexo, mais de 30 mil pessoas passaram lá durante o último ano, e isso é muito importante, com muitas sessões de cinema, espetáculos de dança, teatro, mais de 2.000 artistas, e isso é muito legal, né? A gente também fez alguns projetos aí, como de ocupação da cidade, de praça, carnaval, brincadeiras, revitalização, né? Porque a gente acha que a cultura tem que, enfim, ajudar a ocupar a cidade, né? Criar mais espaços de vivência, de convivência, e é isso. Eu sou membro da UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, e também da Academia Planaltinense de Letras, Arte, Ciência e Cultura, a PLAC, né? Porque eu tenho que falar, porque já puxaram minha orelha, você também é da PLAC. E também é um importante instrumento cultural aqui na nossa cidade, né? Então, é isso, quero agradecer, essa sou eu, assim, resumidamente. Então, a Academia Planaltinense de Letras, Artes e Ciência fica instalada, né, sua organização física, né, sua representação física lá no espaço físico da Biblioteca Escolar Comunitária, né, com quem a gente tem uma parceria muito forte, né, muito grande, né, a gente, inclusive, quando pensou, né, a estrutura das lives, a gente, entre nós da biblioteca, era um propósito, né, que a gente pudesse conversar com vários dos colegas, né, com várias das pessoas que compõem a Academia Planaltinense de Letras. Né. Você citou a NPG, eu ia falar ainda pouco, eu já ia para a gente conversar um pouco sobre isso, né, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, você foi presidente dessa associação, né, eu não sei se 1 ou 2 mandatos, eu não lembro de verdade, né? Mas, assim, eu acho que você fez um resumo rápido aí, mas eu acho que essas questões que a gente precisa conversar, né? A presença das mulheres na pós-graduação, né? E a presença da mulher liderando a associação de pós-graduandos, né? O quanto isso, na sua percepção, a importância disso, na sua percepção, a influência que isso teve, inclusive, para avançarmos no processo de conquista para as mulheres pós-graduandas, né? Como que você percebe isso, né? Como que você sentiu isso na sua experiência como presidente da NPG? Bom, acho que ser mulher é ser mulher em qualquer lugar. Então, onde uma mulher está, vai passar por algumas dificuldades, né? Do machismo. Isso a gente não consegue ainda, infelizmente, escapar. Mas foi muito importante minha experiência na NPG, uma entidade que já tinha... Eu fui eleita em 2014 e fui reeleita em 2016, né? Um mandato de 2 anos. Eu fui a primeira mulher que foi reeleita na história da entidade, né? E isso, eu acho... E muitas outras mulheres também presidiram a NPG ao longo dessa história, né? Isso é muito interessante, porque é uma entidade jovem, mas que teve muitas mulheres à frente. Eu acho que quando a gente pensa em ciência, em educação, nem sempre vem à primeira vista uma mulher na nossa cabeça, né? Mas as mulheres são quem mais faz educação e ciência também. Acho que não vem essa imagem direta na nossa cabeça, porque mesmo que as mulheres sejam quem mais está ali, digamos assim, no chão de fábrica, né, das escolas, das universidades, em muitos espaços, né, nós geralmente não estamos ainda, infelizmente, está mudando, mas a gente ainda não está ocupando os lugares de liderança, né? Então, assim, você tem um monte de professoras, mas quando chega na coordenação, você já tem bem menos. Quando chega num cargo de chefia de departamento, de chefia de faculdade, de instituto, de universidade, aí você vai vendo que as mulheres vão ficando exíguas, né? Então, a gente sempre falava que a ciência, que as mulheres são um teto de vidro da ciência. Aqui, o Brasil é um dos países do mundo onde mais mulheres fazem ciência, metade da ciência feita no Brasil é feita por mulheres, e essas mulheres têm menos condições, menos editais, menos bolsas de pesquisa,
mesmo assim, né, elas só produzem ao menos metade da ciência que é feita no Brasil. E um dado interessante que saiu recentemente é que, na verdade, a produção científica feminina das mulheres, ela caiu agora durante esse período de pandemia, o que é, a gente sabe que para a mulher ficar em casa não é sinônimo de vou ter tempo para fazer alguma coisa, ao contrário, né? Muitas vezes é sinônimo de mais trabalho. E aí tem vários elementos que permeiam isso, né? As mulheres, tem muitas pesquisas que mostram essa situação, a realidade da mulher na academia, né? Desde realidades de passarem por situações de assédio moral, sexual, de violência, de medo, enfim, de andar pela universidade sozinha, ou de ter sido desqualificada por ser uma mulher. Eu já acompanhei N casos, assim, de todo tipo que você imaginar, de falar, olha, a mulher não pode estar num laboratório, professor universitário dizer que não aceita mulher no laboratório porque atrapalha. Então, ele não gosta de ter bolsista mulher ou pesquisadora ou técnica dentro do laboratório porque tira a atenção, coisas bizarras, né? Porque ela está ali com a plena capacidade cerebral desenvolvendo o mesmo trabalho. Essa questão do assédio moral, que é a condenação à maternidade, né? Casos de mulheres que foram desligadas do doutorado porque ficaram grávidas. Então, isso mostra, né, que não importa onde você esteja, sempre a institucionalidade quer mandar nos nossos corpos, né? De uma maneira ou de outra, pode não estar na lei, mas está no comportamento, né? Então, as mulheres, elas fazem muita pesquisa, inclusive pesquisas que são mais qualitativas, né? As pesquisas das mulheres, elas têm um grau, um teor de impacto social maior que o dos homens. Mesmo as mulheres, muitas vezes, sendo menos citadas dos artigos científicos do que os homens. Os seus trabalhos, eles têm mais impacto social. Mas, quando uma mulher assume a maternidade na vida acadêmica, isso traz prejuízos profissionais. E isso é uma grande perversidade, né? Porque a gente não deveria premiar quem pode trabalhar como a principal coisa da vida, né? E a universidade muitas vezes faz isso. Quem produz mais artigos, quem tem mais resultados, então tem todas as honras, os títulos, os financiamentos, e a gente sabe que a vida das mulheres não é assim. E quando a mulher assume a maternidade, isso piora ainda mais, né? E aí tem pesquisas que mostram, né? Tem uma pesquisa chamada Parent Science, que é Pais na Ciência, que foi feita no Brasil. 81% das mães relataram que a vida delas, profissional e acadêmica, decaiu assim, fortemente depois da maternidade. Porque também é meio que um preconceito e essa questão da falta de tempo, né? As mulheres, elas levam, em média, de 4 a 6 anos para retomar sua vida acadêmica, aquele patamar que ela tinha antes da maternidade. Então, você imagina, né? E o mercado de trabalho normal também é assim, né? Quase metade das mulheres são demitidas após licença maternidade. Na universidade, nos institutos, como geralmente é concurso público, você não tem a demissão pela maternidade. Mas existem outros mecanismos que também penalizam a mulher que decide ser mãe, né? E isso é perverso, né? Com qualquer mulher. Então, a gente trabalhou pela aprovação da licença maternidade, a gente conseguiu conquistar, a gente também trabalhou muito pela questão do combate ao assédio moral e sexual dentro das universidades, porque a universidade, existe tudo que tem na sociedade, tem na universidade também, né? Claro que existe muita coisa maravilhosa que tem na universidade, deveria ter na sociedade, não tem. Mas é isso, assim, a gente fala que as mulheres são teto de vidro porque a gente tem que evoluir, a gente tem que dar condições de igualdade, de desenvolvimento na carreira, todas as bancas de concurso, de pós-graduação tem que ter mulheres, porque a gente sabe que quando tem uma mulher na banca, a seleção, ela fica um pouco mais igual, né? Você não corre o risco de ouvir coisas do tipo, você passa, mas não engravida, senão você perde sua bolsa. Quando tem mulheres, né, participando dos processos seletivos, a gente também defende a questão de coisas mínimas, como, por exemplo, nos congressos científicos terem espaços para as crianças, editais de fomento, de financiamento para mulheres que estão voltando do período, né, de maternidade, enfim. São coisas mínimas, mas que parecem absurdas a gente reivindicar ainda hoje, mas que são reais, porque é a vida, né? Enquanto as mulheres agora, durante a pandemia, as mulheres cientistas, pesquisadoras, estão com a sua produtividade decaída, porque a gente está na dupla, tripla jornada.
como todas as mulheres, né? Saiu uma matéria outro dia desse falando disso, eu posso comentar depois, mas como as mulheres estão esgotadas durante essa quarentena, né? É verdade, né? Eu quero aqui agradecer a presença de muitos aqui, né? Nossa camarada Beatriz Gregory está aqui nos prestigiando, né? Um grande abraço para nossa amiga Beatriz, né? Os companheiros, vários professores, né? O professor Chico Mendes, que hoje atua na biblioteca lá do SED 1 de Planaltina, o Centrão, a professora Valdênia, né? Professora Ana Cristina, lá atuou na biblioteca do CF1 de Planaltina, né, o Centrinho, né, uma biblioteca extremamente organizada, atuante, uma biblioteca, né, a nossa Letícia de Queiroz, que é a nossa entrevistada da quinta-feira, né, também é membro da Academia Planaltinense de Letras, sejam muito bem-vindos, né, Alan, seja muito bem-vindo. Quem vocês desejarem, e aí colocando seus comentários, quiserem fazer pergunta para a Tamara, a gente vai transmitindo as perguntas, tá, gente? Sejam todos e todas, né, muito bem-vindos à nossa conversa, né? Eu gosto de chamar de nossa conversa, porque eu acho que uma conversa, né, e o projeto Vozes, né, nosso companheiro Gustavo, que também é membro da Academia Planaltinense de Letras, o Alexandre Magno, olha, Tamara, você está altamente prestigiada, hein? Que coisa maravilhosa, muito, muito feliz de ter todos e todos aqui nessa conversa conosco, né? Tamara, vamos falar um pouquinho da cultura planaltinense, né? Como, assim, na sua visão, na sua percepção, eu tenho feito essa pergunta de forma recorrente, porque eu acho que é importante a gente ouvir as pessoas que produzem cultura, né? A importância, né, da chegada do complexo cultural. A semana passada, na nossa conversa com o Robson, outra semana, ele apontou isso, né? Que nós tínhamos a Casa da Cultura, que ficava ali no espaço físico da feira, com a reforma da feira lá no início dos anos 2000, a gente perdeu a Casa da Cultura, né? Ficou aí mais de 15 anos órfão de um espaço que fosse a referência, né? E ganhamos o Complexo Cultural depois de muitas lutas e muitas conquistas, né? Na sua visão, assim, a importância desse espaço para que a gente possa ampliar as nossas lutas pela cultura em Planaltina. Eu acho que... Opa, tá aberto? Tá aberto. Eu acho que a importância do complexo cultural, para mim, é imensa, assim, é como a importância, de um modo diferente, mas é como a importância de uma biblioteca, por exemplo, né? Porque a cultura, assim como a educação, elas têm uma importância fundamental na formação da cidadania, de um indivíduo cidadão investigando, sei lá, ideias, propostas para, né, a efetivação dessa cidadania, né? Então, eu acho que esse espaço é um equipamento cultural que foi uma luta de muitos anos da comunidade, né? E as pessoas sempre, né, aquela referência na Casa da Cultura, que foi um espaço que congregou muita coisa, que ficou na saudade. Eu acho que esse complexo, ele veio para ser mais do que a Casa da Cultura, e ele tem que ser, né? Então ele tem que realmente também ficar na memória. A gente luta muito pela criação desses equipamentos, né? Porque esses equipamentos eles têm um potencial de democratização, né? Grande. Você trazer, imagina, Planaltina, por exemplo, não tem nenhuma sala de cinema. E nós tivemos a oportunidade de exibir ano passado. Eu estava lá como produtora do local do Festival de Cinema de Brasília. Pela primeira vez em Planaltina, na história, 52 edições do festival. Só naquela semana nós tivemos mais de 2.000 pessoas assistindo cinema. E uma grande maioria nunca na vida tinha ido no cinema. Desde senhorinhas que fazem alfabetização numa escola noturna do Roriz, que os professores levaram de carro. A gente mandou 2 carros, vieram mais 2 professores de carro para trazer aquela turma de alfabetização de idosos que estão se alfabetizando e que nunca tinham visto uma telona de cinema. Até escolas da zona rural e de vários lugares. Então, assim, são formas de a gente promover o acesso, democratizar o acesso, fomentar a formação de público, mas mais que isso, fomentar a cidadania, né? Porque a cultura... Eu sempre falo que a cultura a gente vive num momento de tanta barbaridade, né? Infelizmente, o ser humano tem um lado, essa barbaridade, o outro lado eu acho que é isso, é a cultura, é a arte, é a beleza,
a ciência. Então, eu acho que a cultura, ela contribui muito para a gente ser humano de verdade, para a gente não se render à barbárie. Então, quando você entra numa sala de cinema e vê uma coisa que te faz chorar, ou quando você vai numa exposição, e lá no complexo passaram várias exposições, inclusive teve 2 exposições de alunos, né, que fizeram um curso de artes plásticas lá com o professor Pena Pride, que é daqui de Planaltina, e depois tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos, de levar suas famílias, e de ver que, enfim, outras coisas são possíveis, né? Então, se a pessoa nunca foi numa exposição de arte, talvez ela nunca sonhe em ser um pintor, ou de expor numa galeria, e aí você só de ter oportunidade disso, né, de passar centenas de artistas, de pessoas que também vivem de cultura, porque Planaltina é uma cidade centenária, é uma cidade... E a cultura é uma coisa muito forte, né, no Brasil, no povo brasileiro, e Planaltina é uma amostra disso, porque essa cidade ela é um grande celeiro cultural, tem muitos artistas, tem muita gente que trabalha de cultura, e ter esse espaço para congregar, para celebrar esses artistas, e ainda permitir que outras pessoas venham e que vejam, e que, enfim, se sintam cultura, façam, enfim, com todas as oficinas gratuitas que tem lá, e que tem que ter mesmo. Eu acho que isso é bonito, é um espaço que tem que ser celebrado, preservado, que a gente lutou por ele e tem que continuar lutando para que ele cumpra a sua vocação. É um espaço para fomentar, para celebrar, para fazer cultura, né? E eu acho que assim tem que ser, a gente tem que lutar para que ele continue sendo isso, né? E para que, na verdade, ele seja cada vez mais isso. Porque tem muita gente que nunca tinha ouvido falar do complexo, e foi, por exemplo, no Festival de Cinema, ou na Folia de Reis, ou em outros momentos, espetáculos de teatro, dança, teve primeira mostra de dança de Planaltina, teve coisas assim, lindas, e a gente fica, caramba, isso aqui é produzido aqui nós temos bailarinos profissionais, imagina, que estão aqui, que, enfim, isso é muito bonito, acho que isso valoriza o que é Planaltina, né, reafirma a nossa identidade, nossa cultura, porque a identidade cultural também constrói a consciência de um povo, a gente entender os nossos laços nessa terra, nesse território, nessa gente que é diversa, que veio de vários lugares. Então, acho que o espaço do Complexo Cultural é esse espaço de celebração e de junção de tudo isso, da nossa cultura e mais ainda, né, das possibilidades do que ela pode ser. Então, o professor Chico Mendes pediu para eu perguntar, e eu vou ler aqui a pergunta dele, tá, Tamara? Pergunta, né? Qual a sua opinião sobre a transferência da gestão do Museu Histórico e Artístico de Planaltina, da administração regional para a Secretaria de Cultura? Então, Tamara, qual a sua opinião sobre esse assunto? Esse é um debate polêmico. Eu sei que você tem estado nessa conversa. Esse é um debate polêmico. Eu, particularmente, sou favorável à mudança. Tem algumas pessoas que estão falando que não deveria ser transferido a gerência do Museu Histórico para a Secretaria de Cultura, porque como se a Secretaria saísse da cidade. Não, a Secretaria não, o museu não vai sair de Planaltina, ele continua em Planaltina, né? Inclusive, eu acho que o museu tem que ser gerido por gente de Planaltina. Acho que seria muito importante, ou alguém de Planaltina, uma equipe que seja de Planaltina, ou que seja profunda conhecedora da história, do patrimônio material e imaterial da nossa cidade, da nossa cultura, mas eu acredito que a gerência do espaço tem que estar na determinação da Secretaria de Cultura. Por quê? Infelizmente, o nosso museu, agora, recentemente, ele começou a abrir as portas, né, antes da pandemia. A gente teve um bom trabalho, que parece que a gente não tem gerente de cultura em Planaltina, né? Foi eleito há mais de um ano atrás, uma lista tríplice super votada, inclusive o governador retirou da administração de Planaltina o cargo de gerência de cultura, acho que a gente tem que dizer isso, né? Então, seria a pessoa que pensaria de políticas de cultura, lazer, esporte para a cidade. Essa pessoa não existe na administração. A gente tem ali alguns funcionários se desdobrando para isso, mas a minha opinião, ela se baseia no fato de que a Secretaria de Cultura, ela existe para fazer cultura, e ela tem orçamento para fazer cultura. Inclusive, ela tem uma subsecretaria de patrimônio histórico, que tem dinheiro para isso, para museu, para conservação, para plano museológico, para contratação de funcionários. E a administração de Planaltina não tem verba para isso. Infelizmente, a gente não tem autonomia de recursos, né? As regiões administrativas, elas não têm autonomia, né? O recurso é o GDF que decide onde vai ser aplicado. E aqui em Planaltina,
se tiver algum recursozinho sobrando e o administrador tiver que escolher entre tapar um buraco de uma rua ou fazer uma exposição no museu, ele vai escolher tapar o buraco. É isso que a gente tem visto, é isso que acontece. Então, assim, para ter aquele museu aberto, vivo, com exposições, com um estudante, com visitação, como eu lembro que já aconteceu há muito tempo, que eu já cheguei aí com a minha escola há muito tempo atrás, é preciso que a gente tenha uma política pública voltada para a cultura, e a Secretaria de Cultura vive para isso, o orçamento dela é todinho para isso, então esse dinheiro não vai disputar, ele vai disputar com outro museu, ele não vai disputar com tampar buraco, ou tirar um entulho, ou pintar um asfalto. Então, por isso eu sou favorável que a Secretaria de Cultura administre o museu, mas com uma equipe técnica profundamente conhecedora e, de preferência, pertencente à Planaltina. Aí, Tamara, deixa eu ler aqui, Tamara, o comentário da professora Thalita Nascimento, né, ela atua no CEF Arapuanga, e ela diz: boa tarde, fiz uma atividade para os estudantes do CEF Arapuanga, mostrando a importância dos espaços culturais locais. Coloquei o Complexo Cultural como uma das nossas referências, e projetos locais que oferecem produção artística e cultural de Planaltina. 161 anos, Planaltina completa amanhã, né? Nossa comunidade precisa conhecer nossa história para, assim, preservar a memória tão rica de Planaltina. Exatamente. Obrigada, Thalita, pela presença e participação. Você falou isso, olha, isso que você falou é certíssimo. Obrigada pela colocação. Tem pesquisas que mostram que quando os estudantes conhecem a história do lugar, eles preservam mais. Então, se ele conhece a história da escola, de quem dá nome à escola, aqui não tem muito essa coisa, né, de nome de personagens. Às vezes as bibliotecas têm e tal, mas se o estudante, se a comunidade, ela conhece a história do lugar, ela preserva mais. Então, nossos equipamentos públicos, eles duram mais, porque as pessoas se sentem identificadas, né? Isso é muito importante mesmo, é um trabalho que a gente tem que fazer, que todo professor tem que fazer, para a gente já crescer sabendo aí que a gente é planaltinense, que tem muita coisa bacana aqui na nossa história. Que maravilha. Então, Tamara, o projeto Vozes da Biblioteca, né, foi colocado aí muito bem pela professora Valdênia, né, tem a ideia central de dialogar, dar voz aos planaltinenses, né? Claro que a gente quer, em outros momentos, fazer essa interação com os artistas do DF, com pessoas que produzem cultura em outros espaços do DF, mas a gente quer ter a cultura, quem produz educação e cultura em Planaltina como centralidade, né? E aí quem produz, quem faz movimento social, e a gente sabe que na sua trajetória, na sua jornada, né, educação, cultura e movimento social são coisas entrelaçadas, né? Não sei nem se é possível dissociar, né, essas questões, né, dos movimentos sociais, né? Então, fala um pouquinho para a gente o que é a UBM, a União Brasileira de Mulheres, né? O que é essa entidade, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam saber também. Microfone, acho que vocês estão ouvindo uma música de fundo aí. Quem tem música em casa dá nisso, né? Tá rolando outra live ali, ó, com o Centrão, eu acho. É o Centrão, professora Adriana. Então, movimento de mulheres, vamos lá. Movimento de mulheres. Na verdade, é isso. A minha trajetória ela é totalmente entrelaçada. A educação, para mim, foi fundamental. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. E uma coisa que nem passava pela cabeça de ninguém mesmo, né? Para mim, a educação, ela abriu portas e me possibilitou que eu fizesse muita coisa, que eu estudasse, que eu trabalhasse, que eu viajasse, que eu conhecesse culturas, pessoas. E, sem dúvida, se não fosse a educação, isso não teria acontecido na minha vida. Não teria a liberdade de imaginar um outro futuro, né? Um outro futuro possível. E é por isso que eu acho que a educação é tão importante, né? A educação... só esse parêntese, sempre tem escola pública, universidade pública, e defendo com unhas e dentes, porque a universidade pública e a escola pública, a educação, a ciência, tem um potencial gigante de transformar a vida das pessoas, né? De pegar tudo de melhor que existe e colocar na frente das pessoas e mostrar, enfim, possibilidades, né? Isso abre a nossa mente para sonhos e para construções.
Então, a gente, enfim, tem esse potencial grande. O Brasil tem esse potencial maravilhoso, porque o povo brasileiro é criativo, é jovem, é inventivo, então tem tudo para fazer cultura, para fazer educação, para fazer ciência, só precisa de investimento. Infelizmente, os nossos governos, eles muitas vezes não enxergam, ou enxergam e preferem sufocar, né, essa potência que é o povo brasileiro. E aí, essa coisa da militância feminista, né? Porque a militância feminista, ela dialoga com tudo, com todas as outras. Porque eu sou mulher, então eu sou mulher, uma mulher afrodescendente, tudo que a gente viver na vida vai estar atravessado por quem a gente é. Então, a gente fala, porque é mais importante qual tipo de opressão ou outra, não tem isso. Quem você é o que vai atravessar a sua vida. Você vai atravessar a sua condição social, tudo, principalmente pela sua condição, né, de existência, que é de sexo, de raça, isso vai atravessar tudo. Então, o feminismo, ele também atravessa as nossas vidas, né, porque toda mulher sabe o que é ser mulher, né, então é uma coisa que você só sabe se você é, porque muitas vezes os próprios homens, eles não percebem as sutilezas, né, do machismo, e aí a gente tem, infelizmente, atualmente, na nossa sociedade, uma visão muito deturpada, né, do que é o feminismo, porque o feminismo enfim, quem não gosta, é mulher que não gosta de homem, é mulher que quer ser igual a homem, é um estereótipo, né? Radical. Não gosta de homem, então quer ser igual a homem. Mas não tem nada a ver, o feminismo não é isso, ao contrário, o feminismo é a ideia radical de que homens e mulheres devem ter as mesmas oportunidades, né? E devem ter os mesmos direitos, não que as mulheres não querem ser igual aos homens, a gente quer que a nossa diferença seja reconhecida e valorizada, a gente só quer ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, e aí o movimento feminista ele é fundamental para a luta das mulheres, né, por esse direito de ser quem se é, que basicamente, né, não é radical e é radical, é o direito de viver uma vida sem violência, é o direito de escolher o que acontece com o seu corpo, com o seu destino, ter suas escolhas, é o direito de ser mãe e não ser demitida ou voltar da licença maternidade, o direito de ter o mesmo acesso ao direito de andar pela rua à noite sem ter medo, né? E a gente vê que, em muitos aspectos, o machismo é tão cruel que parece até que a sociedade odeia as mulheres, né? Você vai ver que uma das coisas que os homens mais têm medo na vida é ser tratado como uma mulher. Por exemplo, acontecer alguma coisa, vai para a cadeia e vai virar mulherzinha, ou você é uma mulherzinha. É como se ser mulher fosse uma coisa degradante, né? E isso porque a sociedade ela é dominada por uma cultura que ainda é machista, e a gente chama de cultura do estupro, né? Que é essa cultura que vê a mulher como objeto, ou um objeto de prazer, ou de posse do homem, né? E esse homem que é o possuidor dessa mulher, ele tem inclusive o direito de determinar o destino dela, e é por isso que se ela fala não te quero, ele acha que pode matá-la. É por isso que eles acham que uma mulher, independente da vontade dela, pode ser objeto de prazer ou não, né? Por isso que a gente vê coisas tão absurdas, como o caso que a gente viu dessa menina essa semana de 10 anos, vítima de violência, de uma violência tremenda, ainda ser, enfim, ofendida, atacada, né? Depois de tudo que ela passou, julgada. Então, por que julgar ela, que é uma vítima? Por que julgar ela que é uma vítima, né? Então, será que o estupro é pior do que um aborto, sabe? Quanto vale a vida das mulheres? Quanto vale a vida das meninas? Quanto vale a vida das meninas num Brasil onde 70% das mulheres iniciam a vida sexual de forma violenta? No Brasil que todos os dias 6 meninas de 10 a 14 anos fazem abortos, frutos de violência. Então, o que vale a vida das mulheres? Então, nesse sentido, a nossa militância, a nossa existência enquanto mulher, né, também tem que ser a afirmação dessa militância. E eu faço parte dessa entidade, que é a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, que tem 32 anos de idade, fez há pouco tempo 32 anos, é uma organização feminista, emancipacionista, que defende a autodeterminação das mulheres, que luta pelo direito a uma vida sem violência, pela igualdade, contra todas as formas de opressão. A UBM ela foi fundada em 1988, no bojo daquelas lutas pela redemocratização do Brasil, né? No momento em que a gente ainda vivia numa ditadura. E isso mostra muito a que veio, né, a UBM, essa defesa da democracia, é uma defesa da vida da UBM, né? Então, ainda hoje, a defesa do Estado Democrático de Direito é atual,
Ainda hoje, a luta pela vida e pelos direitos das mulheres é uma luta atual. E a gente tem hoje a luta contra o fascismo, né? A luta contra um Estado autoritário que tenta determinar, né, tudo, até nossos corpos, o que a gente pode fazer ou não. E a luta contra essa pandemia do coronavírus. Agora, as donas de casa, inclusive, e as mulheres autônomas são entre os grupos que mais contraem a doença, né, nesse momento. E é isso, a UBM já surgiu numa defesa democrática, numa defesa pelos direitos das mulheres, ela segue nessa luta por nossas vidas, por nossa liberdade, pela igualdade, pela democracia, e nesse momento também a luta pela defesa do SUS, né, a luta pela nossa segurança, porque a gente, mulher, enfim, é tão cuidadora, né, isso assim, um lado bom, um lado ruim, mas, por exemplo, num momento como esse que mãe se sente segura para deixar um filho voltar às aulas, sabendo do perigo que isso traz não só para o seu filho, mas para a sua família, né? Enfim, as mulheres, que são a maioria na educação, que vão estar também expostas, né? As mulheres que são a maioria na saúde, que também são... As mulheres estão na linha de frente também contra o coronavírus, né? Enfim, resumindo. E aí também acho que a gente tem que estar nesse momento que vai ter o congresso da UBM. Essa entidade tem 32 anos, vai fazer mais um congresso nacional. E aqui no DF a gente também vai realizar esse congresso, nós vamos fazer, vai ser todo virtual, né, por causa da pandemia, vai ser em outubro e novembro. Em outubro a gente vai ter alguns encontros nas cidades do DF, em novembro vai ter um encontro do DF, né, tudo de modo virtual, vão ter plenárias, debates sobre vários temas, sobre a questão da saúde da mulher, da maternidade, o acesso à cidade, combate à violência, os direitos das mulheres, mulheres negras, mulheres LGBT, que mais, enfim, a gente quer debater, e, claro, o momento que a gente vive, né, debater esse autoritarismo, esse machismo, esse ódio que está acendendo na nossa sociedade, tudo isso a gente vai debater, e a gente também dizer um grande não, né, a esse governo que é autoritário, que é corrupto, que é incompetente, que é fascista. Então, mesmo aqui, a gente vai ter o Congresso da UBM durante essa pandemia, e com essa programação online, que vai ter de tudo, vai ter cultura também, debate. Quero convidar todo mundo para participar, para conhecer. Entra nas redes sociais, no Instagram, procura o BMDF, o BM Brasil, no Facebook também. Pode procurar meu perfil também, e a gente está aí para, enfim, para falar mais da UBM, convidar, porque quanto mais gente a gente estiver aqui, mais a gente fortalece essa luta das mulheres, que a gente sabe que é urgente, né? A gente viu aqui o tanto de coisas que vem acontecendo durante a pandemia, a violência contra a mulher cresce, durante a pandemia o esgotamento psicológico, físico das mulheres cresce, e enfim, a gente tem que continuar nesse momento lutando para a gente ter esse direito, o direito de uma vida sem violência, o direito de oportunidade, o direito de ser tratado igual, mesmo sendo diferente, é por isso mesmo, né? Sendo diferente, é isso. A UBM é esse grande movimento aí, essa grande luta por um mundo de igualdade contra toda forma de opressão. Está todo mundo convidado a conhecer a UBM. Em Planaltina tem núcleo da UBM. A gente fez o carnaval delas ano passado. Esse ano ia ter também, que é um bloco de carnaval feminista. Super, um território seguro para nós mulheres, né? Porque a gente sabe que dá até nas festas, é difícil. A gente fez encontro no fim de semana no parque, nós fizemos uma marcha, caminhada pela vida das mulheres, né, após o feminicídio da Geni, da Letícia, de outras mulheres, e é isso. São convidados para seguir, a gente faz pequenas coisas e também faz grandes coisas, a gente luta pelo direito da gente pegar um ônibus num ponto perto de casa, mas a gente luta também pelo direito a viver num país democrático, onde a gente possa decidir o que vai acontecer com nossas vidas e nossos corpos. Ô, Tamara, chegou uma pergunta aqui sobre cultura e eu quero partilhar essa pergunta. Eu fico muito feliz, né? Do Igor de Olinda. Esse, que eu creio que é quem eu... ele é um aluno, né? Ele foi aluno da Escola Classe 1 de Planaltina, ele estava estudando no CEF Arapuanga, não sei se ele ainda está no CEF Arapuanga, né? E tem uma história de vida linda, né? Uma pessoa que lutou pela vida, lutou para viver e lutou e a família sempre lutou muito para garantir o direito
de ele estar na escola com qualidade, conheço de perto, e ele pergunta, né, a sua opinião de como está a cultura na forma inclusiva. O Igor de Olinda é cadeirante, né, e aí, assim, uma pessoa extremamente esperta, inteligente, né, e eu acho que essa pergunta demonstra a esperteza, a inteligência. Igor, um abraço, né, uma alegria tê-lo aqui conosco, né, a gente ter a ideia do Vozes é essa, é dar voz a todas as pessoas da cidade, dar voz aos nossos estudantes, né? A biblioteca é isso, né? É dar voz à nossa comunidade. Então, na sua opinião, como está a cultura na forma inclusiva em Planaltina? Igor, essa conversa, essa sua pergunta é uma pergunta muito importante. Eu acho que a gente tem que começar a evoluir em muitas coisas no nosso pensamento, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Por exemplo, ultimamente eu tenho me policiado para não usar expressões que são capacitistas, do tipo, que mancada, nossa, sabe, faltou uma perna, não sei o quê. A gente fica chateado quando faz piada com mulher, quando faz piada com negro, mas né, quando faz com outras pessoas também. Não é errado. A gente está num lugar que não recebe pessoas. A gente fala de inclusão, né? Inclusão é uma coisa tão ampla, a gente quer incluir tanta gente, porque o Brasil é tão desigual, né? Então tem tanta gente para ser incluída, mas a gente tem muitos lugares que Bem na hora. Tamara? Oi, Tamara? Gente, a Tamara travou, né? Acontece com as tecnologias, né? Quando ela perceber que ela travou, ela vai sair e vai entrar de novo. Então, a gente vai aproveitar, conversar um pouquinho aqui, né? Fazer aquela organização interna para garantir que a gente vai ficar na live até a Tamara voltar, para que ela possa dar tchau para a gente, né? E aí a gente já está no 102, Igor, que maravilha, né? E virou. Eu vi nas suas redes sociais, Igor, que você virou atleta paralímpico, fiquei tão feliz, né? Agradecer muito a presença dos nossos colegas, professores e professoras, né? Da Dionísia, representando a coordenação regional de ensino, o professor Chico Mendes. Precisamos marcar as datas da vinda do professor Chico Mendes para conversar conosco aqui no nosso projeto Vozes da Biblioteca, né, marcar a data do professor Alexandre Magno, né. A gente quer conversar com professores que estão nas escolas, no dia a dia das escolas, para que a gente possa, eu estou aqui entrando em contato com a Tamara, tá, gente? Para que a gente possa ir conversando sobre as nossas realidades, sobre o nosso dia a dia, né? Eu vou ver aqui com a Tamara se ela vai conseguir voltar ou não. Para nos dar um tchau, ou se ela vai. Oi, Tamara. Nossa. Quando você ia começar a responder o Igor e você travou. Né? Você tinha falado da importância da gente ter cuidado com os termos que a gente usa, né? Aí, quando você ia começar a falar dos espaços ou da falta de acessibilidade nesses espaços, aí sua internet travou. Isso. Então, eu não sei se eu tinha falado, 98% dos espaços públicos, dos prédios públicos do GDF, eles não são 100% acessíveis. Não tem acessibilidade total para chegar até o local, porque não é só no local, não adianta ter uma rampa na frente do local, se o caminho para chegar até lá também não é acessível, né? O Complexo Cultural aqui de Planaltina, ele é totalmente acessível, claro, sempre tem que melhorar,
mas ele tem guias táteis para cegos, ele tem placas em Libra, tem elevador, tem rampas de acesso, e todo prédio deveria ser assim, né? Todo prédio público. Inclusive, enfim, todas as escolas, todas as universidades, né? Porque uma vez eu fui fazer uma fala na Faculdade de Direito da USP, e aí eu cheguei lá e fiz minha fala, todo mundo fez, a gente abriu, uma moça que era universitária pediu a fala. E aí ela, para subir no palco para falar, tiveram que pegar ela no colo. E ela falou assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês falassem para vocês que esse lugar aqui não permite mulheres, vocês viriam aqui? Silêncio, né? Não, não, não. Se falasse que não permite negros, vocês viriam? A pessoa, todo mundo, não, não. Eu falei, então por que a gente está fazendo essa reunião aqui que não permite que eu participe sem ser carregada? Nossa, aquilo ali para mim foi um baque, cara, porque é isso, é a condição de existência, né? E ter empatia é isso, é você saber que, enfim, os lugares eles têm que ser acessíveis para todas as pessoas, né? E o complexo, ele é acessível, pode melhorar ainda mais, enfim, a gente pode ver. Futuramente, eu acho que tem que ter caixas de som, né, com tecnologias para cego, que não sejam só braille, porque nem todos, né, cegos leem braille, assim, como nem todos surdos falam em libras, então a gente tem que pensar vários tipos de tecnologias assistivas e de estrutura física para que é uma luta, né? O complexo cultural pode ir lá que ele é acessível. Ai, que bom, Tamara. E aí, assim, eu fiquei aqui fazendo aquela enrolação básica enquanto você voltava. E aí, assim, eu falei, não, vamos esperar a Tamara para a gente conseguir dizer, ela se despedir de forma correta, né? Lembrando que amanhã a nossa conversa vai ser com o administrador regional, vai ser com o coordenador da regional de ensino, né? E vai ter a participação muitíssimo especial do nosso companheiro Vinícius Jamelão, que vai abrir com música amanhã, no Dia da Cidade, nós vamos abrir a nossa live com música, né? Uma forma bem animada, bem gostosa, para que a gente possa homenagear, de fato, a nossa cidade, né? A ideia dessa semana inteira, o projeto é uma live semanal, mas essa semana nós optamos por fazer live todos os dias para a gente ouvir o máximo de pessoas de Planaltina possível e, né, poder a gente poder ter acesso ao máximo de pessoas que produzem na nossa cidade. Então, eu queria que você deixasse aí sua mensagem final para as pessoas que nos acompanham nas nossas lives, né? Dizer que foi uma grande alegria te receber aqui, né? É minha amiga, então eu fico muito tranquila para conversar, fico bem fácil, né? Foi uma grande alegria poder te receber aqui. Quando nós começamos a pensar a live, eu falei, olha, Tamara é uma das pessoas das quais eu não abro mão de ouvir, de conversar com ela na nossa live. Quero agradecer, Elbia, a deferência, saber que a admiração é recíproca, porque você também é uma lutadora da educação, das mulheres, do movimento LGBT, uma pessoa que eu admiro profundamente, que é isso, né? Enfrenta todas essas dificuldades de ser quem se é, de cabeça erguida e apontando rumos, né? E eu acho que é isso, porque muitas vezes a nossa existência é uma referência para outras pessoas, né? Então, acho que é isso, quero agradecer, dizer que são esses momentos são muito importantes para a gente trocar ideia, ver o que as pessoas pensam, ouvir. Eu gosto muito de participar de debates, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? E dizer que, enfim, a biblioteca está muito de parabéns, vocês estão se reinventando, vocês estão de portas abertas virtualmente para conversar com a comunidade, para falar de Planaltina, para mostrar quem faz Planaltina de diversas formas, quem é fazedor de cultura, de educação, de movimento social, quem está debatendo, quem está, né, vivendo a cidade, porque Planaltina é uma cidade centenária, que tem uma história linda, um povo muito diverso, e que de uma origem social, a maioria, né, muito difícil, muito humilde, que vem construindo essa cidade, construindo, e que a gente consiga cada vez mais, né, fazer aquela cidade planejada do poeta, uma cidade onde as pessoas possam acessar, caminhar, brincar, ser quem elas são, né, sem temer violência e sem temer também portas fechadas, né, porque a gente vive num momento em que todo mundo, né, não só a juventude, tem uma grande placa de não há vagas, a desesperança está grande, as pessoas estão
incertas em relação ao futuro. Muitas vezes as pessoas acham que é atrás do discurso de ódio, de culpar alguém que é diferente, que a gente vai solucionar alguma coisa, não vai. Também não é de forma individual, porque todos os problemas sociais, eles são coletivos, e é coletivamente que a gente tem que resolver, tem que ficar atento, sim, nos discursos, enfim, nos políticos, em quem faz. Não é político, mas quem faz, tá? Porque tudo é política no final, né? Para que a gente veja que é possível, enfim, tem muita coisa pela frente. O brasileiro é um povo diverso, feliz, alegre, inteligente. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, sabe? Não dar espaço para o discurso da intolerância e do ódio que tem tido tanta força na nossa sociedade. Acho que a minha mensagem final é essa. Obrigada, parabéns à biblioteca por estar se reinventando, e vamos viver a cultura do que é a cultura do brasileiro, a cultura de paz, de tolerância, de amizade, de diversidade. Não é uma cultura do ódio, do desafeto, da intolerância ao que é diferente. Vamos viver o que é ser brasileiro de verdade, viu? Não vamos importar falsos demônios para a gente se apegar num momento de dificuldade, não. No momento de dificuldade, a gente vai superar valorizando quem a gente é. Muito obrigada, Tamara, né? Muito obrigada a todas e todos, né, que participaram conosco nessa tarde. Amanhã conversaremos com o coordenador da Regional de Ensino e com o administrador regional. Quinta-feira conversaremos com a Letícia de Queiroz, poetisa planaltinense. E na sexta, encerrando a semana de aniversário da nossa cidade, conversaremos com a professora Olgami Amância, decana de extensão da UNB. Até amanhã, né? Na nossa live de amanhã. Foi uma grande alegria recebê-los. Tchau, galera. Até amanhã.